Olá! Hoje vamos comentar um pouco sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido pela sigla TDAH. Esse é mais um vídeo do projeto Desvendando o Cérebro Humano. Meu nome é Rafaela e vou apresentar juntamente com meu colega Gabriel. Nesse vídeo, vamos explicar o que é o TDAH, suas principais manifestações e sua relação com o sistema nervoso. Mas, afinal, o TDAH surgiu recentemente? Bom, a primeira descrição desse transtorno foi em 1902, pelo pediatra inglês George Steele. Ele avaliou algumas crianças com alterações no comportamento que, em sua opinião, não podiam ser explicadas por condições ambientais ou educacionais, mas sim por alguma modificação cerebral. Ao longo dos anos, essa doença já recebeu diversas denominações, como lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, transtorno hipercinético e transtorno primário de atenção. E o que exatamente é o TDAH? É um transtorno neurobiológico que geralmente começa a se manifestar na infância. Suas três características principais são hiperatividade, impulsividade e desatenção. A hiperatividade é uma agitação excessiva. A pessoa fala muito e de forma acelerada, está constantemente mexendo as mãos, as pernas e os pés e não permanece sentada durante muito tempo, pois tem a necessidade de se mover. Porém, é importante lembrar que hiperatividade não é o mesmo que TDAH. Hiperatividade é apenas a característica de agitação excessiva. Pode estar presente em diversos outros transtornos, como em quadros de ansiedade ou bipolaridade. Para haver o TDAH, são necessários um conjunto de sintomas além da hiperatividade. Já a impulsividade, outra característica importante do TDAH, pode ser observada quando se interrompe a fala de outras pessoas e também quando se responde a perguntas de maneira precipitada, antes mesmo que a outra pessoa termine o que tem a dizer. Por fim, a última das três características principais do TDAH é a desatenção. São pessoas que frequentemente deixam passar detalhes e parecem não escutar quando alguém se dirige a elas. A desatenção também faz as pessoas se distraírem facilmente com estímulos alheios, o que acaba deixando com que as suas tarefas fiquem inacabadas. Agora que já sabemos um pouco sobre o que é o TDAH, vamos entender como ele se manifesta em pessoas de diferentes idades. No lactente, ou seja, o bebê que ainda amamenta, pode haver irritação e inquietação, e isso leva a dificuldades para dormir e se alimentar. No pré-escolar, que é a criança de até mais ou menos 5 anos, o TDAH se manifesta com uma atividade motor aumentada, teimosia e irritação. É uma criança que está frequentemente descontente e insatisfeita. Quando a criança se torna um pouco mais velha, já na fase em que frequenta a escola, o TDAH pode afetar bastante seu desenvolvimento estudantil. A criança é distraída, desfocada, impulsiva, e isso muitas vezes resulta em notas baixas. Por fim, na adolescência, a inquietude, falta de foco e baixo desempenho escolar se mantém, com um adicional de que essa é a idade em que as pessoas geralmente são apresentadas ao álcool e às drogas. E então o TDAH está bastante associado com o abuso e até mesmo a dependência dessas substâncias. Falando um pouquinho sobre a etiologia, ou seja, os fatores causadores do TDAH, a genética possui uma forte influência, sendo que a transmissão de genes para esse transtorno é bem comum de pais para seus filhos. Aspectos do ambiente em que a pessoa vive também são importantes no desenvolvimento do transtorno. Famílias com muitos desentendimentos entre si costumam estar associadas à presença do TDAH. Também as adversidades sociais, como dificuldades financeiras graves ou criminalidade dos pais, podem se relacionar com o transtorno. Por último, um outro fator ambiental relacionado a essa doença é o uso de drogas ou álcool pela mãe durante a gravidez. Mas é importante lembrar que nenhum desses fatores é determinante para o aparecimento do TDAH. Foi demonstrada apenas uma correlação entre eles. Olá,
Meu nome é Gabriel e vamos compreender juntos a neurofisiologia desse transtorno. Antes de nos aprofundarmos, é importante lembrar que esse transtorno é multifatorial. Logo, a interação de fatores ambientais com fatores genéticos determinam a manifestação clínica. Assim, indivíduos com TDAH possuem em diferentes intensidades algumas modificações neurofisiológicas, que podem ser analisadas a partir da imagem cerebral e do estudo da biologia molecular. Dessa forma, antes de apresentar a teoria mais aceita, é importante saber o que é a dopamina, um neurotransmissor relacionado com prazer, pertencente à família das catecolaminas, assim como a adrenalina. Dentre as funções da dopamina estão a regulação do humor e estresse, o controle da função motora, a estimulação da memória, da concentração e do apetite e do sono. Dessa forma, a teoria mais aceita relata que há uma disfunção na transmissão desse neurotransmissor da família das catecolaminas na área frontal, composta pela região pré-frontal, frontal motora e o giro cíngulo, nas regiões subcorticais e na região límbica cerebral, destacando a amígdala. Bom, essa disfunção está relacionada com a impulsividade, esquecimento e distratibilidade e desorganização. Nos indivíduos com TDAH, é possível observar em imagens de ressonância magnética a diminuição da atividade neural da região frontal, do córtex cingular anterior e dos gânglios da base. É importante lembrar que os estudos neurofisiológicos e suas demonstrações ainda são muito escassos no meio científico. Embora o TDAH seja considerado um distúrbio infantil, ele muitas vezes passa despercebido durante a infância, como já mencionado anteriormente. Para chegar no diagnóstico, é necessário que os sintomas prevaleçam por no mínimo 6 meses. A tríade sintomatológica clássica é caracterizada pela desatenção, pela hiperatividade e pela impulsividade. Para a conclusão do diagnóstico, utilizam-se critérios definidos por sistemas classificatórios. O mais difundido é o DSM. Assim, de maneira geral, muitas vezes, a presença de 6 sintomas de desatenção ou 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, somados ou não, são necessários para concluir o diagnóstico de TDAH. No entanto, essa quantidade de sintomas pode ser reduzida se o paciente for adolescente ou adulto, dependendo do grau de prejuízo que a pessoa anda tendo. Assim, é importante que não haja restrição em relação ao número de sintomas na hora de fechar o diagnóstico. É sempre necessário contextualizar os sintomas na história de vida do paciente, uma vez que esses sintomas podem ser resultado de alguma situação psicossocial temporária. Assim, situações familiares desfavoráveis, por exemplo, podem causar sintomas parecidos ao TDAH em uma criança, como um casal de pais em briga. Dificuldades sensoriais ainda não detectadas, como a diminuição da audição ou da visão, podem colaborar com a desatenção e o desinteresse da criança também. O uso de certos medicamentos e algumas doenças clínicas podem proporcionar sintomas próximos ao do TDAH. Algumas pessoas com TDAH pouco expressivo são capazes de viver sem grandes complicações. No entanto, o mais comum é que os sintomas de TDAH comprometam as interações sociais e o desenvolvimento do indivíduo. Alguns exemplos desses prejuízos são a dificuldade no rendimento escolar, dificuldade em relacionamentos sociais, baixa autoestima, problemas profissionais, entre outros. Além disso, alguns transtornos são mais comuns de serem associados com TDAH, como tiques, transtornos ansiosos como pânico, fobia social, ansiedade generalizada e transtornos de humor. O conhecimento acerca do transtorno é fundamental para o tratamento. É importante que todas as pessoas próximas do paciente, inclusive o paciente, procurem entender a condição. O programa de tratamento deve incluir o acolhimento, a informação e conhecimento, a medicação e recursos psicoterápicos. Como ajudar alguém com TDAH? O primeiro passo é dar à pessoa conhecimento científico sobre o transtorno, porque só isso já consegue modificar a baixa autoestima e certa carga de culpa que o portador provavelmente carrega. Muitos sintomas de TDAH são interpretados erroneamente pelos demais, e é importante que as pessoas em sua volta tentem compreender o que está acontecendo, para não fazer interpretações erradas. É importante aprender algumas técnicas de comportamento para administrar os sintomas de TDAH, como, por exemplo, quando o portador tem dificuldade crônica em se organizar e por causa disso acaba esquecendo os compromissos.
Nesse caso, seria útil estimular o uso de agenda, mural e outros recursos. Existem algumas estratégias para quando a pessoa tem dificuldade em manter a atenção em leituras ou em aulas, assim como também tem estratégias para controlar a impulsividade, como a meditação e o controle da respiração. A psicoterapia também pode ser útil, uma vez que as consequências do TDAH na vida do indivíduo podem demandar discussão e autoconhecimento para garantir uma melhor compreensão acerca da condição. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais!